Fala galera, eu sou o Doni, este é o Arquivo Confidencial e hoje a gente vai falar de um dos casos mais famosos aí de 2026, 2025, de um monstro, na verdade, que é o Jeffrey Epstein, um cara acusado e condenado aí de diversos crimes, que começou ali de 2001, para quem acha que esse caso veio à tona ali no 2020, 2018 para cá, tá errado, tá? O Jeffrey Epstein, ele é investigado desde 2001 de vários crimes que a gente vai falar um pouco aqui. Bem, galera, começando pela localização. Jeffrey Epstein, ele comprou as ilhas St. James lá nos Estados Unidos em 1998. Ele pagou 86 milhões de reais à época para poder adquirir essas ilhas. Sabidamente, o Jeffrey Epstein, ele era um cara que gostava muito de privacidade. Também não era à toa, né? Ele cometia diversos crimes e para cometer esses crimes em paz, ele precisava de um lugar isolado, de um lugar onde a imprensa e a polícia não podia chegar facilmente. Nada mais propício para isso do que as ilhas St. James. Epstein também, ele criou uma logística de aviões, tá? Ele não só tinha jatinhos pequenos, ele tinha helicópteros e tinha também aviões grandes, tá? Ele quase criou uma linha aérea de fretes. Epstein era um cara extremamente rico, muito bem sucedido no mercado financeiro. Então, financiamento para ele poder fazer e cometer esses crimes quase que à vontade é o que não faltava. Bem, Jeffrey Epstein, aqui eu vou pedir para o editor me ajudar. Ele foi acusado e condenado por crimes sexuais e de meninas entre 12 e 17 anos de idade. Bom, e o perfil das vítimas é que o Jeffrey Epstein cometia crimes principalmente com crianças entre 12 e 17 anos de idade, sendo elas muitas vezes sendo oriundas de tráfico. Teve relatos também de crianças de até 11 anos avistadas com um velhote, né? Infelizmente, esse tipo de pessoa, ainda mais fragilizada, que ainda estava na escola, muitas vezes essas meninas vinham de famílias pobres. Se você não assistiu a série na Netflix, assista. É importante você até identificar e, de certa maneira, até se prevenir, porque o Jeffrey Epstein, ele usava muito de persuasão. Ele dava alguns trocados ali, literalmente, para as meninas, em troca de massagens, em troca de trazer outras meninas para ele. E as meninas, é até difícil, você não pode nem até julgar, porque uma menina com 12, 13, 14, até 17 anos, ela não tem o discernimento, não está nem com o cérebro totalmente formado para poder lidar com um bilionário altamente persuasivo e perigoso, visando puramente a maldade. Então ele se beneficiava dessa habilidade que ele tinha e da fragilidade das vítimas para poder cometer os seus crimes mais horrendos que ele podia ter ideia. E o Epstein basicamente utilizava essas habilidades de persuasão que o fez bilionário no mercado financeiro contra essas meninas de 12, 15, 17 anos até, que não tinham o desenvolvimento total do cérebro e ainda eram muito fragilizadas socialmente, né? Eram meninas pobres com dificuldades em casa, muitas vezes passavam fome, tinha pais ausentes. Então ele usava disso, dava alguns trocados para elas para conseguir ali as massagens dele, conseguir também indicações dessas próprias meninas. E é até difícil de julgar, né, rapaziada? Alguns comentários que eu vi em alguns lugares é muito triste, porque você se colocar um pouco no lugar da vítima, né? E você já consegue entender o que esse animal fazia. Bem, galera, outro ponto que eu vejo as pessoas abordando um pouco menos do que o necessário é a estrutura da ação criminosa de Epstein. Porque o que o Epstein fazia não exigia só que uma pessoa maldosa como ele quisesse cometer esse crime e conseguisse fazer. Ele precisava de uma rede muito grande de funcionários, pessoas ligadas ao governo e pessoas ligadas ao mercado, pessoas com muito dinheiro e influentes. E outra coisa absurda também que acontecia, entra um pouco na área da persuasão que eu disse que ele fazia com as meninas mais novas.
Mas ele não usava só de um assédio psicológico, muitas vezes ele partia para agressão física mesmo. Epstein ele confiscava os passaportes das pessoas, muitas vezes os colocavam em isolamento geográfico, como é o caso das ilhas que ele comprou, e também ele ameaçava fisicamente as meninas se não cooperassem. Afinal, você está numa ilha distante, com um bilionário que aparenta ter um poder infinito, e você sendo uma jovem com pouco suporte, realmente não daria para pagar para ver o que aconteceria. Mas mesmo assim, houve 2 casos reportados na investigação de meninas que tentaram fugir. E sobre esses casos de meninas tentando fugir contra tudo e contra todos, lutando até mesmo contra a geografia do local, tentaram fugir nadando. Uma delas foi apreendida e levada novamente para a ilha, né? E teve o seu passaporte confiscado, né? Segundo a CNN. E outro caso citado nas investigações de outra vítima também, que na reportagem da CNN não fala o nome para proteger a vítima, né? Ela acabou sendo também resgatada, né, pela equipe de busca do Epstein. E só Deus sabe, né, rapaziada, o tipo de represália que essas meninas podem ter sofrido quando elas voltaram às ilhas logo depois de ter tentado escapar. Há um relato interessante de uma mulher que está na série da Netflix, eu recomendo que vocês assistam. Ela tentou fugir e ela chegou na extremidade da ilha e ela pensou em pular, mas infelizmente não era pular para poder fugir. Ela simplesmente queria terminar tudo ali. Porém, antes de que ela cometesse alguma coisa, fizesse alguma coisa, ela foi encontrada pela equipe de busca também. Ela retornou ali aos locais ao qual elas ficavam à noite. Nessa série é muito pesado também e o relato dessa própria moça, que ela era usada, se é que você me entende, não só pelo Epstein, mas ela era emprestada para as outras pessoas muito poderosas, para que ela também fosse usada. E tudo começou lá atrás com o Epstein oferecendo $300 para ela e ela vendo, de certa forma, uma luz no fim do túnel na vida dela, mas que na verdade era um trem. É muito triste isso, rapaziada. E sobre o conflito legal da coisa, Epstein, no que não faltava para ele era influência e dinheiro. Confere. E Epstein, em 2010, ele já era registrado como um agressor sexual lá nessas ilhas de St. James, né? Curiosamente, em 2018, quando os federais chegaram na ilha para poder fazer a investigação, ele não os deixou entrar, alegando que o cais era sua porta de entrada. E é importante salientar aqui também a hipocrisia do advogado do Epstein. Ele alegava que o seu cliente tinha ficha limpa após 2005, foi quando ele teve aquelas investigações sobre ele, mas de forma contraditória a isso, vários funcionários reportavam que Epstein andava estranhamente com menores ainda em 2018, mesmo sendo investigado, mesmo tendo federais na sua porta. Ele tinha uma sensação de impunidade, uma sensação de que ele poderia continuar cometendo crimes sem que nunca fosse pego. E isso é uma coisa que mexe muito com a gente. Epstein, ele era acusado de 22 crimes, tá? Bom, galera, e o processo atual se encontra numa busca ali por justiça, né? A dissolução desse império financeiro que esse cara nojento construiu durante os anos dele no mercado financeiro e fazendo negócios durante a vida. Indenizações do júri e também punições, né? Indenizações punitivas, né? Que visa aí ressarcir de alguma forma as pessoas que foram prejudicadas e tiveram suas vidas praticamente encerradas por este animal, e também por julgamento do júri. E aí, o que você acha desse caso Epstein? O que te intriga mais? Eu particularmente acho que o que mais mexe comigo é a sensação de impunidade que esse cara tinha. Uma pessoa com muito poder centralizado, com muito dinheiro e influência, foi capaz de quase durante 18 anos cometer um dos piores crimes da humanidade e com diversas suspeitas, teorias também sobre o que ele fazia nessas ilhas, com uma sensação total de que ele não seria pego. E Epstein, ele chegou a pegar uma pena, mas ele fez um acordo meio obscuro com a procuradoria lá dos Estados Unidos, e ele acabou pegando 12 meses somente de prisão, 12 ou 10 meses, o que deixa tudo muito nebuloso. Por que a justiça não funcionou com Epstein como deveria?
Se ele tivesse sido preso muito antes, eu tenho certeza que teriam muito menos vítimas feitas por ele. Beleza? Este foi o Arquivo Confidencial. Eu sou o Doni. Deixa nos comentários o que você acha desse caso, alguma coisa que de repente a gente poderia incluir ou sugestões de episódios futuros. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.